Bom, com a volta às aulas, o uso inadequado da mochila pode causar sérios problemas na coluna das crianças. Sobre este assunto e outros também, a gente conversa agora com o médico ortopedista, especialista em coluna, André Evaristo Marcondes. Muito bem-vindo, doutor André. Um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia. Agradeço o convite de coração. Fiquei super feliz com o convite porque eu tô aqui como entrevistado, mas eu tô aqui como fã também, entendeu? Eu sou muito fã do trabalho de vocês e a Jovem Pan é minha fonte de informação diária, assim. Eu fico muito tempo no trânsito, então o rádio, o YouTube, os programas de vocês são minha fonte de informação e de notícias. Então, assim, é um prazer enorme poder participar. Que bom, doutor. Hoje a gente está precisando do senhor, então, para entender melhor, Legal. Porque há tanta reclamação em relação a dores nas costas, né? Gostaria de saber qual a principal reclamação que chega no seu consultório quando se trata de dor na idade escolar e os adultos também. Na idade escolar especificamente, assim, o uso das mochilas, eles realmente é um problema que a gente tem que realmente levar em consideração. Inclusive tem legislações a respeito disso, mas eu acho que cabe para a sua audiência algumas dicasinhas e algumas especificações básicas. Então, a primeira dica é: crianças pré-escolares não pode ultrapassar 5% do peso da criança na mochila. Para os escolares e adolescentes não pode passar de 10% do peso do corpo nas mochilas. Isso é fundamental. Outra dica importante são as mangas largas, as abas largas das mochilas, e que a mochila seja exatamente do tamanho do tronco da criança ou do adolescente. No máximo, pode passar 5 centímetros abaixo. O que acontece, Cláudia, é que quando a criança coloca a mochila muito pesada, ela tem que dobrar o tronco para frente para apoiar o peso. Isso acaba desequilibrando o tronco e causando dor. Pode causar dor no ombro, pode causar dor na região lombar, quadril, joelho. Então, assim, o maior problema do uso inadequado das mochilas realmente vai ser a dor. Quando a gente fala das crianças menores, a gente tem hoje dispositivos que realmente trazem grandes facilidades para os pais, que são as mochilas que têm rodinha e que você consegue puxar elas. Também tem uma dica: tem que ficar numa altura que seja confortável para a criança puxar. Então seria bem tranquilo para essa fase dos pré-escolares e das crianças menores. Já os adolescentes, eles têm mais resistência no uso desses dispositivos, como a gente está vendo nas imagens. Ali a gente está vendo uma mochila bem errada, que está lá embaixo. Também não pode, tem que ficar justa no tronco, na altura do quadril. Os adolescentes, eles não se sentem confortáveis com essas mochilas de rodinha que eles carregam. Então, acho que é uma população, até pela vaidade, questão de formação de grupos, que as orientações da mochila fica bem justa no tronco e ser respeitado o peso, eu acho que talvez ainda seja mais importante nos dias atuais. Doutora, a pergunta agora é do Diogo Schelp. Doutor, justamente a questão das mochilas de rodinha e convencer um adolescente a usar é a questão fulcral, né? Eu tenho uma filha adolescente e é impossível convencê-la a usar uma mochila de rodinha, né? E o material que ela precisa levar todos os dias na escola certamente ultrapassa esses 10% do peso que o senhor mencionou. Nesse caso, né, quando não há outra opção, o que se pode fazer para mitigar os problemas que podem ser causados à coluna? Exercícios físicos, o tempo em que a criança também permanece com a mochila nas costas conta. Por exemplo, se for só o trajeto do carro até a sala de aula, é um problema, ou considera-se que um tempo maior de uso é o que realmente pode trazer esses desconfortos? Ô Diogo, eu agradeço a pergunta, e dá para ver que você vive esse problema na prática, né? Eu também vivo, eu tenho 2 filhos, até pra gente é difícil. Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração e ponderar é que hoje isso é uma questão legal. Então, respeitar os 10% do peso seria uma questão que faz parte da lei, então deveria ser respeitada apesar da dificuldade. Sem dúvida nenhuma que o tempo em que você carrega essa mochila, ele é preponderante. Então, uma questão, você bem ponderou, ele vai do carro para a sala de aula. É uma questão. Vai carregar a mochila o dia inteiro, com certeza que vai ter outra repercussão. O que, assim, as escolas têm feito hoje, as escolas têm se modernizando cada vez mais, têm feito hoje, é que a criança tem um armário, né? Na escola, em que ele deixa a maior parte do material escolar, ele realmente levaria para casa só aquele material necessário para a utilização durante o dia. Então, isso é uma forma de realmente mitigar o problema. Outra coisa que é importante a gente falar, apesar da gente estar falando da importância disso, e você colocou a preocupação que você tem com a sua filha adolescente, é que, de uma maneira bem simplória, o problema do peso da mochila nesse transporte escolar específico
é realmente causador e desconforto na criança e no adolescente. Patologias mais graves, que nem escolioses graves, escolioses progressivas, hérnia de disco em pacientes jovens, dificilmente elas vão ser desencadeadas só pelo ato de carregar a mochila por curtos períodos de tempo. Então, a gente também tem que trazer para a realidade. A gente está preocupado com o bem-estar da criança, com o bem-estar do adolescente, com a diminuição da dor nessa faixa etária. Mas os problemas graves de coluna, se eles forem se desenvolver, eles realmente vão se desenvolver independente desses detalhes ou dessas correções. Doutor, outro problema também é o uso do celular, o uso excessivo. Que tipo de problema pode ser causado pelo uso excessivo do celular, pensando que o usuário, quando está olhando no celular, ele pende a cabeça para frente. Exato. Né? E nesse momento a cabeça parece que acaba pesando 3 vezes mais, né, quando está nessa posição. Que tipo de problema pode ser causado e de qual a forma correta para segurar o celular? Esse é um problema que a gente vem estudando, né? Foi criada até uma terminologia relacionada a isso. Ultimamente tem que se falado muito que seria o pescoço de texto, né? Foi uma nomenclatura que foi criada para esse tipo de dor e para esse tipo de lesão e é cada vez mais frequente. Então você pega muitos pacientes, e aí a gente vai falar de todas as faixas etárias, que eles chegam com dor cervical de moderada a alta intensidade, a gente investiga e não acha uma patologia ou uma causa que justifique isso. E aí a gente vai buscar no dia a dia, e muitas vezes a gente chega nos aparelhos, nos devices tecnológicos. E você tem razão, Cláudia, quando você fica com o pescoço fletido para frente naquela posição que geralmente a gente trabalha, o celular, você pode aumentar de 3 a 5 vezes o peso na região cervical. A cabeça vai fazer uma pressão de 3 a 5 vezes maior do que habitualmente ela faria. Então a dica seria você tentar levantar o celular para mais próximo da linha da visão, para tentar diminuir o fato de ficar com uma hiperflexão ou com o pescoço muito fletido. E a gente cai também no óbvio, né? Que seria a gente tentar diminuir o número de horas que a gente fica conectado e ligado nesse tipo de dispositivos. O que, assim, sem falsas hipocrisias, é cada vez mais difícil nos dias atuais, porque esses dispositivos, eles não são só de comunicação e de entretenimento, né? Eles estão cada vez mais fazendo parte da rotina de trabalho dos profissionais em geral. No meu caso, especificamente, eu uso muito na questão de trabalho, tanto para eu me comunicar com os hospitais das instituições, me comunicar com os pacientes, às vezes de maneira mais rápida e mais ágil. Se eu vou fazer uma aula para faculdade, universidade ou congresso, você fotografa um exame de imagem, você já passa automaticamente para a sua aula ali em segundos. Então, a gente não tem como fugir da tecnologia, a gente tem que conviver com a tecnologia e talvez se adaptar a ela. Então, a dica que a gente tem hoje é realmente tentar trazer mais próximo da linha dos olhos. Em relação ao pescoço de texto ou à dor cervical, a gente ainda não tem dados de qual vai ser essa consequência a longo prazo. A gente sabe hoje sim que ela desencadeia dor, ela causa dor nesses pacientes. A gente não sabe se isso daí vai aumentar a incidência de doenças graves no futuro. Eu acho que talvez daqui a 5 ou 7 anos a gente tenha uma resposta para essas perguntas. Mas assim, sem dúvida nenhuma, Cláudia, que é uma preocupação que nós temos hoje. Sim. Diogo, sua pergunta? Doutor, no caso do pescoço de texto, né, que o senhor mencionou, se a posição for deitada com um travesseiro apoiando a cabeça, isso pode reduzir esse desconforto ou esses problemas que podem ser causados pelo uso do celular? Poderia reduzir porque você teria um apoio, né? Você não estaria sobrecarregando tanto a estrutura, porque quando você está na posição deitada, a pressão está para trás, né? A pressão não está para frente. Então, assim, sim, reduziria, mas eu diria que não seria o ideal. Eu diria que o ideal seria que você realmente tentasse manter a cervical numa posição alinhada e tentasse utilizar os seus dispositivos eletrônicos dentro de uma quantidade de uso, assim, ideal ou recomendável ou não exagerada. Essa questão da posição deitada, ela é super interessante porque a gente tem algumas orientações básicas, sabe, Diogo? Então, assim, se a pessoa gostar de deitar ou gostar de dormir ou de ficar de barriga para cima, um travesseiro atrás da cabeça para que você mantenha a coluna cervical relativamente alinhada junto com o tronco. Já quem gosta de deitar mais de lado, que você use 2 travesseiros ou um travesseiro dobrado para você também tentar deixar o tronco alinhado sem a cabeça muito fletida para um lado ou para o outro. E alguns especialistas indicam que você inicie o sono com um travesseiro entre as pernas para que você
tenha realmente um alinhamento da coluna. Então, de barriga para cima, um travesseiro pequeno, de lado 2 ou um dobrado com no meio das pernas. Então, essa é a orientação de alguns especialistas, mas na prática, depois que você dorme, você vai mudando de posição conforme a sua necessidade e o seu conforto. Então, é difícil a gente mensurar quanto que essas orientações, apesar de corretas, elas são realmente efetivas na vida prática do cidadão, né? Bom, doutor, o nosso tempo é curto, infelizmente, a gente teria uma conversa para muito mais, um assunto para muito mais conversa, né? Mas fica para um próximo dia, então. Eu agradeço muito a entrevista aqui com o médico ortopedista, especialista em coluna, André Evaristo Marcondes. Um bom dia para o senhor, uma ótima sexta-feira. Até uma próxima. Eu agradeço o convite, obrigado. Estamos à disposição, sou fã do programa de vocês. Faço questão de frisar de novo, vocês fazem um trabalho assim fenomenal e fantástico, de extrema importância para a nossa população. Parabéns. Obrigada, doutor.